Fala, moçada do circuito, tudo em paz, tudo tranquilo, saudade de vocês, espero que em breve a gente tenha boas notícias aí, a gente possa voltar a se reunir para dar continuidade a esse grupo tão maravilhoso, tão cheio da presença de Deus que é esse circuito, que são vocês que têm buscado a Deus, servido a Deus e andado por esse caminho que é o caminho do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que esteja tudo bem com vocês e eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês agora e vou pedir para vocês segurarem um pouquinho no final. Eu quero dar 2 avisos importantes para vocês. Fica ligado aí até o final para vocês ouvirem esses avisos. Antes, eu quero fazer uma oração, pedir a Deus que essa palavra abençoe sua vida, pedir a Deus que essa palavra possa, de alguma forma, te ajudar a vencer os seus desafios, a vencer os seus dias, que não têm sido difíceis para ninguém, mas Jesus não prometeu dificuldade para ninguém. Jesus prometeu que no mundo a gente ia ter aflição sim, mas que Ele já venceu o mundo. E assim como Ele venceu o mundo, Ele faz de mim e de você vencedores. Feche aí os seus olhos onde você estiver, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor tem dado a nós a oportunidade de dia após dia servirmos a Ti, buscarmos a Ti, estarmos na Tua presença, fazendo a Tua vontade. Consola, Deus, cada um desses meninos e meninas que estão ouvindo essa palavra, que nenhuma dessas notícias, ó Deus, que eles tenham ouvido seja maior do que a notícia do Teu Evangelho. A boa notícia que o Senhor Jesus veio, nos salvou através da Sua morte e nós temos esperança de vida e vida eterna. Dá-nos, ó Deus, da Tua graça, do Teu amor, em nome de Jesus. Amém e amém. Abre aí a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 27. Eu vou ler com vocês dos versículos 62 ao 66. Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículos 62 a 66. Diz assim o texto: No dia seguinte, isto é, no sábado, os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos e, roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Esse último engano será pior do que o primeiro. Levem um destacamento, respondeu Pilatos. Podem ir e mantenham o sepulcro em segurança como acharem melhor. Eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro e, além de deixarem um destacamento montando guarda, lacraram a pedra. Acho que, eu não sei se eu sou muito doido com algumas coisas, mas quando eu leio esse texto, a primeira intenção que eu tenho no coração, juro para vocês, como diz uma colega minha, juro para vocês, a primeira intenção que tenho, a primeira vontade que eu tenho é de começar a rir. Vocês já leram coisa mais ridícula do que essa na Bíblia? Isso para mim talvez seja o texto mais ridículo que consta na Bíblia. Claro que eu não estou falando do texto sagrado, eu estou falando do conteúdo do texto. Pensa comigo, os caras queriam cercar o sepulcro, cercar o lugar onde Jesus foi enterrado, lacraram a pedra, ou seja, deve ter concretado lá, cimentado em volta da pedra, para que isso impedisse Jesus de ressuscitar. Eles não estavam impedindo, eles não estavam querendo impedir que os discípulos falassem, eles estavam querendo impedir simplesmente que houvesse ali o cumprimento da narrativa de Jesus. Jesus disse que ao 3º dia ressuscitaria. Aí eles falam assim, não, isso não vai acontecer, mas os discípulos dele podem ir lá, pegar, tirar o corpo dele e falar que ele ressuscitou simplesmente. Então vamos fazer o seguinte, a gente guarda lá, bota guarda, bota uma pedra, bota tudo lá, direitinho, tudo trancadinho, e Jesus não vai conseguir sair de lá. Só uma cabeça muito doente, muito completamente fora daquilo que é a palavra de Deus, daquilo que é o poder, a presença de Deus, para imaginar que isso seja possível. E aí eu quero trazer isso para uma aplicação prática bem objetiva aqui com você. O plano de Deus para a humanidade sempre foi que o homem estivesse unido a Deus. Lá no Antigo Testamento, Deus estabelece as leis, e as leis eram um modo de que, por meio da obediência àquilo que foi explicitado, daquilo que foi contado por Moisés, pelos profetas, etc, etc, etc,
que aquilo produzisse no homem uma proximidade com Deus, para que o homem pudesse, através daqueles sacrifícios, daqueles rituais, que o homem pudesse se aproximar de Deus. Aconteceu que o homem não consegue cumprir a lei e Deus, na sua infinita graça e misericórdia, envia o seu único filho Jesus para morrer por mim e por você, para que por meio desse sacrifício perfeito a gente pudesse se ligar de novo ao Pai. Esse é o plano de Deus para a humanidade. Estava conversando com um queridão aqui agora há pouco, falando com ele, falou assim, a gente não pode desfocar da missão da igreja. Qual que é a missão da igreja? É buscar e salvar o perdido. Esse é o plano de Deus. João capítulo 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o plano de Deus para a humanidade. Só que além de ter um plano para a humanidade, Deus tem um plano para a sua vida. Deus não te criou do nada para poder enfeitar a rua. Até porque tem uns camaradas aí que são meio judiados, não enfeitar muita coisa. Olha pra minha cara, esse zóio tortinho fora do esquadro, a boquinha que só mexe de um lado, você acha que eu enfeito o quê? Eu não enfeito nada. No máximo a minha mãe, minha mulher, tadinha, minha avó também achava, já não acha mais porque ela não tá mais aqui. Mas o plano de Deus não é que a gente viva uma vida que pague boleto, que lute para emagrecer, que ganhe um dinheiro aqui, outro dinheiro ali e morra. Deus tem um plano para a gente. Deus estabeleceu um plano, Deus estabeleceu um objetivo, Deus estabeleceu um alvo para mim e para você. E esse alvo, ele vai ser cumprido. Pensa comigo no que aconteceu lá no sepulcro. O plano que Deus estabelece é que Jesus fosse morto, sofresse por nós e que ao terceiro dia ele ressuscitasse. Veio o capeta e soprou no ouvido desses malucos que eles iam conseguir impedir isso cercando o sepulcro. O diabo não é criativo como a gente às vezes pensa que ele é. A Bíblia fala que a única coisa que o diabo criou é mentira. Ele é o pai da mentira. O resto, ele aproveita o que vê por aí. Então pensa comigo, se o diabo adotou essa estratégia lá atrás, ele também adota essa estratégia comigo e com você. O diabo continua mandando os guardas dele cercarem o lugar onde Deus vai produzir um milagre na sua vida e na minha vida. Já parou para pensar nisso? O milagre seria produzido ali. Era dali que Jesus sairia, era dali que Jesus ressuscitaria, era ali que se testemunharia que Jesus já não estava mais entre os mortos, mas que ele estava vivo. Então o diabo providencia um circo ridículo para poder cercar aquela pedra e fazer com que Jesus não saísse dali de dentro de um jeito ou de outro. Deus tem um plano para a sua vida, Deus traçou um objetivo para a sua vida, Deus traçou um propósito para a sua vida e o diabo está mandando os guardas dele para cercarem a esse lugar que é a sua vida, onde os milagres, os propósitos, as bênçãos de Deus vão aparecer. Assim como aqueles homens não conseguiram impedir o milagre, por que eles não conseguiram impedir o milagre? Simples, porque ninguém consegue segurar a mão de Deus, ninguém consegue dobrar o braço de Deus, ninguém consegue dizer para Deus o que Deus irá fazer. Quando Deus está lá conversando com Jó, Jó fala com Deus lá um monte de coisa, por que aconteceu isso, aconteceu aquilo? Deus fala com Jó assim, vem cá filhão, senta aqui, vamos bater um papo aqui. Onde é que você estava quando eu peguei os oceanos e medi aqui na concha da minha mão? Onde você estava? Quando eu lancei os alicerces da terra, quando eu fundei essa terra, quando eu espalhei os animais por essa terra. Onde você estava quando isso tudo aconteceu? Jó não era nem projeto. Ninguém pode frustrar os planos de Deus na minha e na sua vida. A gente precisa ter uma coisa no nosso coração que chama paz. Você acha que o céu ficou agitado quando os guardas colocaram lá o cimento lá em volta da pedra? E agora como é que nós vamos fazer? Os anjos falaram assim, meu Deus do céu, Senhor, providencia uma picareta celestial aí, uma talhadeira com um martelo, uma marreta, uma britadeira. Você acha que os anjos ficaram lá? E Deus falou assim, nossa, com essa eu não contava. E agora, como é que eu vou fazer com esse monte de guarda na porta lá? Deus nunca sai do controle de todas as coisas da minha e da sua vida. Se Deus estabeleceu um plano para a sua vida, esse plano vai ser cumprido. Se Deus estabeleceu um projeto para a sua vida, esse projeto vai ser cumprido. Mas eu estou muito velho. É o guarda da idade. O guarda lá, o guarda da velhice. Eu estou velho. Eu já passei da época. Já ouviu isso? Já passei da época.
Esses dias eu brinquei com uma professora, falando com ela, falou, olha, eu tô com 37 anos. Você acha que eu tô muito velho para tentar fazer um concurso, passar num concurso? E a professora, bem desaforada, falou comigo assim, tá, inclusive se eu fosse você, eu já comprava uma cadeira de balanço, sentava de frente para a janela, colocava uma garrafa d'água do lado e ficava esperando a morte. Porque com 35 a vida já acabou. É o guarda da velhice, tem o guarda do desânimo. Deus falou comigo que vai ser, mas tá tão difícil, eu tô tão desanimado. Para com isso, meu filho, tu é novo ainda, tá cheio de saúde, tá cheio de vida. Tava falando com um colega meu aqui, idoso já, que tá fazendo uma faculdade. Aí, poxa, eu acho que eu devia estar pulando para outra faculdade. Eu falei, cara, tudo bem, você tá idoso, tá velho, mas ainda dá tempo de você fazer mais uma faculdade depois dessa. A gente não pode colocar na nossa vida o guarda da velhice, o guarda do desânimo. E aí também tem o guarda do desespero. Calma, cara. O céu não entrou em desespero quando os guardas começaram a cercar o sepulcro. Deus não tem um plano de desespero para a sua vida. Deus não tem um plano de desespero para a sua casa. Ai, meu Deus, mas e agora? Foi, Calma. Calma. Tem o guarda dos desanimadores, né? Porque tem o desânimo que vem de dentro e tem o desânimo que vem de fora. Eu acho que não dá, não. Fosse assim, não faz isso, não. Foi Deus que falou contigo que tem que fazer? Fica firme, velho. Vai para dentro que vai dar certo. Fica firme, vai para dentro. Não deixa ninguém te desanimar. Não deixa ninguém te desesperançar. Não deixa ninguém olhar para você e falar que você não pode. Deixa esse guarda para lá, cara. Tem mais um monte de guarda aí. Se a gente fosse falar da quantidade de guarda que tenta cercar o lugar da realização do plano e do propósito de Deus na minha e na sua vida, a gente ia passar aqui horas falando desses guardas. Horas e horas e horas e horas. Pensa num guarda aí. Isso, esse guarda mesmo que você pensou aí. Esse guarda não pode impedir que Deus realize o plano dele na sua vida. Esses guardas, esse destacamento, esse piche na porta, esse concreto na porta, essa outra porta na porta, nada disso pode impedir que Deus faça na sua vida aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Vou contar um exemplo meu. Eu não gosto de ficar contando exemplo quando o feito é meu. Eu gosto de contar exemplo quando eu falho e Deus age na minha falha. Isso mostra o poder de Deus e não o meu controle sobre as coisas. Eu, quando fiz o exame da OAB, eu fiz em direito tributário. Todo mundo fala, direito tributário é difícil, mas a professora que eu tinha para me ajudar era de direito tributário, eu vou fazer direito tributário. Eu fiz lá uma redação que chama peça processual, em que um dos requisitos dela é que eu pedisse para que ela fosse distribuída por dependência. Não vou te explicar o que é distribuir por dependência, senão vai tomar muito nosso tempo aqui. Mas eu tinha que pedir para distribuir por dependência. Eu esqueci. Não pedi para distribuir por dependência. Isso por si só já era uma condição de nulidade. Ia me dar pau, ia me eliminar do exame da OAB. Só que isso não constou no caderno de respostas padrão. Ou seja, isso não foi exigido na prova. Meu irmão, quando Deus tem um propósito para a sua vida, quando Deus quer fazer alguma coisa acontecer na sua vida, o gabarito oficial é alterado. Quando Deus quer fazer alguma coisa na sua vida, o edital muda, a lei muda, as coisas acontecem, a coisa funciona, porque Deus não está preocupado com esse monte de guarda que está tentando cercar a gente, com esse monte de guarda que está parado no lugar lá do milagre, achando que vai impedir aquilo que não pode ser impedido, porque o que Deus tem para fazer na sua vida, que está prometido aqui, vai acontecer. Isso não é mensagem triunfalista, isso não é mensagem de teologia de prosperidade, de teologia de confissão positiva, de coach. Isso é Bíblia, isso é palavra. A gente não pode ficar bitolado também num sistema fechado em que não, tudo que Deus precisava fazer já fez. Sim, tudo que Deus precisava fazer já fez, mas eu não posso esquecer de que Deus é seu pai. E um pai, ele tem prazer em abençoar o filho, ele tem prazer em dar coisas boas aos filhos. Jesus fala, qual é o pai que um filho lhe pedindo um pão, lhe dará uma cobra?
Qual é o pai que o filho pedindo lá um ovo vai dar um escorpião? O pai tem prazer em abençoar. Deus tem prazer em te abençoar. Você perdeu a primeira, tenta a segunda. Você perdeu a segunda, tenta a terceira. Você perdeu a terceira, tenta a quarta. Ouve a voz de Deus. Existe uma diferença entre perseverança e teimosia. Perseverança é quando você crê na palavra que Deus te deu. Aí você persevera. Você perde a primeira, perde a segunda, perde a terceira, perde a quarta, perde a quinta, perde a sexta. Na sétima e na oitava vai dar certo, você vai conseguir. Teimosia é quando Deus não te falou nada e você vai na força do seu braço. Aí você vai tentar 12, 16, 18, 35 vezes e não vai dar em nada. Mas quando Deus tem um propósito na sua vida, quando Deus tem um plano para você, quando Deus tem um projeto para você, não tem guarda nesse mundo que vai impedir que as coisas aconteçam. O texto continua. Se você falar no capítulo 28, nos versículos 28, no capítulo 28 do Evangelho de Mateus, você vai ver o seguinte, olha só. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como de um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. A visão que se teve desse fato, dessa cena, é um relâmpago. Ah, os guardas estão lá, a pedra está lá. Vem um relâmpago, uma luz do céu e destrói aquilo. Abre a porta, sai daí de dentro, Jesus ressuscitado. Os guardas ficam como mortos. A hora que Deus agir na sua vida, na minha vida, vai ser desse jeito. É o relâmpago que vem, pronto, está resolvido. De onde veio, para onde foi, não sei. Eu sei que o que tinha que ser resolvido foi resolvido. Os guardas que estavam lá em pé na porta ficaram como mortos. Sem saber o que dizer, sem saber o que explicar, sem saber o que falar. Por quê? Porque o plano de Deus se cumpre independente do que os guardas vão fazer na porta do lugar onde a coisa tem que acontecer. E o lugar onde a coisa tem que acontecer na sua vida. Os guardas vão ficar como mortos. O guarda do desânimo, o guarda da desesperança, o guarda da velhice, o guarda aí que você pensou, esse monte de guarda que você pensou aí, do seu pai que fala que não vai dar em nada, da sua mãe que fala que não vai dar em nada, da sua avó que fala que você não presta, do seu tio que fala que seus primos são muito melhor do que você. Esses guardas vão ficar como mortos. Aconteceu. Não é que aquele cara deu certo mesmo? Não é que aquele cara conseguiu mesmo? E o texto continua. O anjo disse às mulheres, não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele, ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para Galiléia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saem e fazem um alvoroço danado, e Jesus está vivo, e Jesus ressuscitou. O dia que Deus fizer o plano dele se cumprir na sua vida, meu querido. Você viu? O filho do fulano passou. Você viu? O filho do fulano casou, menino bacana. Você viu a fulana, filho de não sei quem? Rapaz, a menina boa aquela, viu? Tem 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos, não sei quantos filhos você vai querer ter. O Estelo falou comigo que ele e a Vitória estão planejando ter 6, a Ela com o Gabriel falaram em 8. É isso mesmo, tem que encher a terra, tem que ter filho mesmo, um monte de filho. Vocês vão ter, e os outros vão falar, tá vendo que esse menino bom que eles estão criando. Olha que menino correto, olha que casamento bacana. Dar certo na vida não é só ter dinheiro não, tá, gente? Tem muita gente cheia de dinheiro aí que deu errado. Dar certo na vida é ser um homem de Deus, é ser uma mulher de Deus, é ser gente de palavra, é ser gente confiável, é ser gente que abençoa os outros, é ser gente que cuida dos outros, é ser gente que preocupa com os outros. Isso é dar certo na vida. Lê o resto do texto aí, ó. Os guardas ainda chegaram lá e contaram, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Sabe o que fizeram? Os líderes lá da época subornaram os guardas, não conte para ninguém. Em outras palavras é o seguinte, vão ficar quietinho com a vergonha que a gente passou, vão fazer de conta que nada aconteceu, e vocês vão, não conta nada para ninguém. Tá? Esse negócio de ressurreição,
O diabo nunca vai conseguir impedir os planos que Deus tem para você. Os guardas nunca vão conseguir cercar o milagre que vai acontecer na sua vida. Eu creio nisso, espero que você creia nisso, em nome de Jesus. Recebe aí, pega aí essa palavra, que essa palavra é para você, para abençoar a sua vida, para poder motivar você a continuar servindo a Deus, motivar você a continuar buscando a Deus, motivar você a conhecer aquilo que Deus tem para você. Saber que Deus tem alguma coisa para você. Pergunta para ele, Deus, qual é esse milagre aí que tem que acontecer na minha vida e o que esses guardas estão fazendo aí que eu posso fazer para meter o bico nesses caras? Às vezes Deus fala, você não precisa fazer nada, o raio vai descer, acabou. Ou às vezes ele fala, não, você vai precisar dar uma enfrentada nesses guardas aí. Mas o fato é que, havendo um milagre, ou os guardas sendo expulsos por você, nada vai impedir que Deus faça aquilo que ele tem que fazer na sua vida. Beleza, moçada? Deixa eu orar por você. Feche aí os seus olhos. Põe a mão no seu coração. Senhor, eu sei que muitos dos que estão me ouvindo hoje olham para a própria vida e veem guardas tão grandes, tão fortes, tão bem armados, que pensam que eles não vão conseguir sair de lá. E que esses guardas vão impedir que os seus planos se cumpram na vida deles. Eu quero, Deus, em nome de Jesus, que cada um desses queridos que me escuta hoje saiba, tenha certeza, gravada no coração, de que aquilo que o Senhor prometeu vai se cumprir. Aquilo que o Senhor diz que vai fazer na vida deles, vai fazer. E que não há nada que impeça os teus planos e os teus propósitos de serem cumpridos. Te peço a Deus por cada um nesse momento de crise que nós vivemos, nessa dificuldade, no meio de tantas notícias ruins, que nós estejamos firmes, sabendo que Deus está conosco, Deus está do nosso lado, Deus vai continuar agindo e trabalhando na nossa vida, independente de qualquer oposição. Coloca isso, Deus, em nome de Jesus, no coração de cada um desses meninos, dessas meninas, desses irmãos queridos que talvez também estejam me ouvindo, e que o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa consolar e dar a certeza de que o Senhor é fiel para cumprir. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, moçada. 2 avisos para vocês rapidamente. O primeiro deles é que eu já divulguei no grupo que nós vamos ter um congresso de jovens da Igreja de Nova Vida em âmbito nacional. Esse congresso vai acontecer lá no Rio de Janeiro, em 2 das nossas igrejas, na igreja de Olaria e na igreja de Colubandê. Nome esquisito, né? Mas é Colubandê. Lá no Rio tem uns nomes meio diferentes assim. Enfim, esse congresso vai acontecer dia 24 de julho, pelo menos a princípio. E eu anunciei isso no grupo, mas eu quero dar uma palavra para vocês em relação a essa situação. Não é segredo para ninguém que a gente está vivendo uma pandemia e que no meio da pandemia está todo mundo correndo risco. No início era só quem tinha comorbidade que corria risco, depois passou para os idosos, depois os idosos que tinham comorbidade, aí passou para os nem tão idosos. Agora o vírus está atacando e matando criança, adolescente, jovem, sem escolher idade, sem escolher nada. A gente está nessa crise em Juiz de Fora, não tem leito de UTI, não tem vaga em enfermaria. Eu sei que Deus continua cuidando, eu sei que Deus continua agindo, mas a Bíblia nos orienta a fazer 2 coisas em relação a toda e qualquer situação: orar e vigiar. Nós estamos vigilantes e atentos a essa situação. O que eu quero dizer para você? Primeiro, nós não vamos organizar, pelo menos nesse primeiro momento, nenhuma caravana, nenhuma excursão, nenhuma van, nenhum ônibus para irmos para esse congresso juntos como circuito. Nesse primeiro momento. Os ingressos já estão sendo vendidos, as inscrições já estão sendo feitas, nós vamos deixar isso para o final. Se no final, lá mais perto da inscrição, do evento, houver a possibilidade de inscrição e nós já tivermos numa fase mais tranquila da pandemia, nós vamos nos inscrever e vamos para o Rio. Nesse momento, não é aconselhável. Imagina aí você com mais 20 dentro de uma van. Ou imagina aí você com mais 45, 50 dentro do ônibus. Ou imagina você com mais 5, 6 dentro de um carro, vidro fechado, ar-condicionado daqui para o Rio, chega lá com um monte de gente lá dentro das igrejas, depois volta para cá, aí encontra com a sua mamãe, seu papai, sua vovó, seu vovô, sua tia.
não é seguro. Se nós tivermos uma resposta mais segura para frente, nós vamos ter a possibilidade de ir, estaremos lá e vamos aproveitar dessa maravilha que vai ser. Se não houver essa possibilidade, não se preocupe. Já conversei com um dos organizadores do evento. Essa é uma proposta que a Igreja de Nova Vida pretende implementar todos os anos. Então vai ter 21, 22, 23, 24, 25 e assim eu espero que aconteça até Jesus voltar. Você que é jovem vai ter oportunidade de ir de novo. Se esse ano não for possível, ano que vem vai ter outra vez e a gente vai estar junto nessa daí. Beleza? Esse é o primeiro aviso. Segundo aviso, o circuito continua em movimento. Você que não sabe, toda quarta-feira o circuito tem jejuado. Qual é o propósito desse jejum? O propósito desse jejum é o fortalecimento do circuito enquanto grupo, enquanto ministério. Então, você que está me ouvindo aí, que está lá no grupo, pode ser que você seja convidado para poder mandar lá um lembrete, mandar um aviso, mandar um pedido de oração, mandar alguma coisa lá no grupo, para a gente poder movimentar esse grupo. Nós não sabemos ainda quando nem como vamos retornar com as nossas reuniões. Eu espero que essa situação da gente não poder se reunir acabe logo, que talvez aí no primeiro sábado de maio a gente já consiga se reunir. Eu vou conversar com o pastor sobre isso esses dias, mas enquanto a gente não se reúne presencialmente, a gente continua em movimento. Então, vamos ter as nossas lives no sábado, vamos ter as nossas palavras no sábado e vamos ter também o jejum na quarta-feira. As meninas estão num grupo de WhatsApp lá. Eu vou dar o nome do grupo depois. Eu não falei com a Luciana ainda, pode ser que ela me mate enquanto eu estou falando isso, quando ela ouvir que eu estou falando isso. Conselhos da Tia Lu. E a Tia Lu está lá com devocional, conversando, batendo papo, interagindo com as meninas. Eu vou, essa semana, implementar isso com os meninos também. Fazer um grupo com os meninos para a gente poder trocar uma experiência lá. E além disso, essa semana, vou mandar lá no grupo uma novidade que eu creio que vai abençoar muito a vida de todos nós do circuito. Circuito on a Prayer. Agora acertei no nome, agora eu quero ver se vocês debocharam do meu nome. Circuito on a Prayer. O que significa isso? Circuito em oração. Maiores informações vocês vão ter no grupo, vocês vão ter aí nos nossos canais e você vai ser muito abençoado por isso e vai ter a oportunidade de abençoar também com isso. Amém, pessoal? Era isso que eu tinha para dizer. Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Até o nosso próximo encontro. Um abração, saudade de todo mundo aí. Beijo pra galera.